Compartilho com você o Evangelho do dia 23 de julho, sábado. Mateus, capítulo 13, versículos de 24 a 30. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeastes boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: Arrancai primeiro o joio e o amarrai em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O capítulo 13 de Mateus traz uma série de 7 parábolas para falar do reino de Deus. Hoje, vemos uma das parábolas, a do trigo e do joio. Jesus ensina em parábola devido à rejeição sofrida pela sua pregação na Galiléia e também pela falta de compreensão de sua mensagem. Também a comunidade de Mateus está passando por uma série de crises que girava em torno de 3 grandes problemas ou tentações incompatíveis com a mensagem de Jesus. Primeiro, o puritanismo. Quer ser uma comunidade separada de santos e justos? Segundo, a grandeza, ou melhor, o desejo de ser mais que os outros. Terceiro, o desânimo, vontade de desistir por não ver os resultados de seus esforços e dos trabalhos em comunidade. Mesmo incompatíveis com o Evangelho, com a boa nova do reino, essas 3 tendências continuam marcando a história das comunidades cristãs desde suas origens com os 12 até os dias atuais. O primeiro problema é respondido por Jesus com a parábola sobre o joio e o trigo. Deus semeou boa semente, mas o inimigo semeou o joio enquanto todos dormiam e foi embora. O reino de Deus cresce em meio à tensão e hostilidade. Essa tensão é marcada pela presença simultânea da semente boa e semente nociva, o mal e o bem, o amor e o ódio, a vida e a morte. Muitos da comunidade de Jesus no tempo de Mateus imaginavam o reino de Deus formado só por pessoas santas separadas. Jesus, ao contar a parábola, mostra o contrário. Quem adere à sua proposta de vida deve estar preparado para conviver com o diferente e até mesmo com o mal, sem compactuar com ele, é lógico. O joio é semeado pelo inimigo enquanto todos dormiam. Era uma planta muito parecida com o trigo, cujos grãos eram tóxicos, capazes de provocar mal-estar para aqueles que o consumissem. O joio é obra das trevas, por isso é semeado à noite, enquanto todos dormem. A presença do joio é sinal de perigo e ameaça a boa colheita. Por isso a ideia dos servos zelosos de arrancar o quanto antes e perguntam ao dono: Quer que vamos arrancar o joio? Estes são exemplos de um zelo perigoso, fruto da intolerância. Eis a resposta do dono: Não,
Pode ser que arrancando o joio estrague o trigo. Melhor é deixar ambos até a colheita. Aqui Jesus mostra que o cristão não pode apresentar-se como juiz de ninguém. Julgar cabe só a Deus, que não julga pelas aparências sem antes ver os frutos. Afinal, é pelos frutos que conhecemos a árvore. Outro ensinamento é o cuidado com algumas atitudes tais como extremismo, intolerância, falta de capacidade para conviver com as diferenças. Afinal, o reino não é formado por pessoas perfeitas e puras. Na verdade, o reino só pode ser construído no meio de conflito, o que exige capacidade de diálogo, respeito às diferenças e paciência. Que Deus nos ajude a continuar construindo o reino. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus.